Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma palavra, uma mensagem, algo que venha edificar a sua vida. Hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de conhecer a Deus, mas não conhecer a Deus de uma forma religiosa. Sabe aquele peso da religião, da religiosidade? Foi assim que eu conheci a Deus, tá? Eu já falei para vocês que quando eu nasci, os meus pais já eram cristãos, então veio dessa época aí, eu tenho 50 anos, era muito pesado servir a Deus. Nós servíamos a Deus como se fossem escravos, né? Uma caixa assim nas costas, carregando aquele peso, e era muito difícil. Eu lembro que eu tinha medo de Deus. Nós aprendemos a ter medo de Deus. E não é isso que Deus quer, não é isso que Deus quer para nós. Então Deus quer que nós o temamos, Deus quer que nós o obedecemos, Deus quer que nós o adoremos. Todo o nosso coração, de toda a alma, de todo o nosso espírito. Está tão claro na Bíblia, né? O que importa para Deus é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que importa para Deus é que nós o obedeçam, mas não que nós venhamos viver sacrificando. O maior sacrifício já foi feito na cruz do Calvário, por Jesus Cristo, que veio aqui na terra, viveu entre nós, ensinou qual o verdadeiro caminho, né? Como servir a Deus, e depois ele morreu naquela cruz do Calvário, ele foi crucificado pelo nosso pecado, dando a nós novamente o direito à salvação eterna e essa ligação direta com o Pai. Isso é uma dádiva muito grande, porque antes de Cristo, devido à situação que aconteceu ali no Jardim do Éden, quando o homem tem aquela queda, né? Através da mulher, através daquela serpente, que é Satanás ali usando aquela serpente, fez com que aquela mulher pecasse contra Deus. E naquele momento houve uma ruptura do homem com Deus. Até aquele momento, antes desse pecado de Eva, Deus tinha ligação direta com o homem. Todo dia ele ia ali no finalzinho da tarde, falar com o homem, dar direcionamento. Ele tinha aquela ligação. Imagine, para Deus também foi uma dor muito grande. Houve um rompimento por causa daquele pecado. E aí Jesus vem como segundo Adão, morre na cruz do Calvário, todo aquele sacrifício, toda aquela dor, para que nós possamos ter novamente direito a essa ligação direta com o Pai e o melhor de tudo, a salvação eterna. E hoje podemos ter essa ligação direta com o Pai. E Deus não quer que nós venhamos a ter medo dele, mas que possamos temê-lo, né? Fazer todas as coisas para adorá-lo. Então nós precisamos conhecer quem é Deus. E onde está tudo isso? Aqui na palavra dele. Nós precisamos entender como ele age, o que lhe agrada. Eu tenho falado muito sobre isso para vocês, porque esse é o ponto fundamental para que nós possamos ter uma vida abençoada aqui na terra. Antes de Jesus vir nos buscar, nós estamos aqui vivendo nessa terra. Nós precisamos ter essa ligação com o Pai. Nós precisamos conhecer quem é Deus para que possamos andar no caminho dele e no momento certo, quando Jesus vier nos buscar, estejamos preparados para que nós possamos viver essa vida eterna junto com o Pai. Eu estava lendo aqui a palavra do Senhor, estava aqui meditando nessa palavra e lendo Neemias 9, aqui deixa muito claro quem é o nosso Deus. Ele é tardio em irar-se. Eu lembro que a minha mãe, tadinha, minha mãe, meus pais, eles foram criados ali numa religiosidade ainda mais severa. Então a minha mãe me ensinou muito a respeito disso, né? A ter medo de Deus. Ela tinha medo de Deus. Ela achava que Deus era um homem carrasco. E eu cresci com uma imagem de que Deus era aquele... Eu já falei isso para vocês. Eu via Deus assim, um velhinho sentado no trono, com um chicote na mão, a fim de me castigar a qualquer ato que eu fizesse. Então eu tinha muito medo. Nós fazíamos as coisas para Deus, não por amor, mas por medo. Eu lembro que minha mãe sempre falava: olha, não faça isso, porque Deus vai te castigar. Não faça isso, porque Deus vai pesar a mão sobre você. E quando nós íamos na igreja, era dessa forma também. Ah, se você não fizer isso, Deus vai te castigar. Se você não fizer aquilo, Deus vai pesar a mão sobre você. Não pode usar isso porque desagrada a Deus, Deus vai pesar a mão sobre você. Eu lembro de uma situação muito marcante na minha vida. Eu era criança, tinha uma irmã que morava próximo à nossa casa. Nós gostávamos muito dela, uma serva do Senhor, temente a Deus, mas ela também conhecia esse Deus carrasco, esse Deus que castiga. E eu lembro que naquela época eles falavam que era pecado cortar o cabelo. E eu fui criada ali sobre aquelas regras rígidas, né? Então eu não usava maquiagem, não cortava o cabelo, não usava uma calça, tinha um padrão cristão, né? Isso daí é uso de costume, não estou aqui para criticar ninguém. Eu sei que há igrejas
Muitas pessoas ainda têm esse costume, mas isso tem que deixar bem claro, tá, gente? Isso não é uma doutrina, isso são usos e costumes. E claro, se você faz parte de uma igreja que te impõe isso e você se sente bem, continue fazendo dessa forma. Não, eu me sinto bem assim, isso me agrada, continue dessa forma. Mas você precisa entender que há liberdade em Cristo Jesus, né? Então nós não precisamos andar conforme aquilo que é nos dito como regra, como uma coisa imposta, mas você precisa fazer de coração. Se te faz bem, continue. Mas naquela época, nós vivíamos dessa forma e aquilo não me agradava. Eu achava um peso para mim. Eu achava que aquilo não tinha sentido. Então eu lembro que tinha meus 12 anos e aí com muito medo, eu estava com muito medo, eu pedi que minha mãe cortasse meu cabelo. Não cortou curtinho não, era só tirar as pontas, porque naquela época nem tirar as pontas eu não podia. Eles falavam que quando a gente cortava o cabelo, o diabo fazia algumas coisas ruins conosco, colocava medo, né? Tinha medo. Outras vezes é porque se você cortar o cabelo, Deus não vai ouvir as suas orações, Deus vai pesar a mão sobre você. Então nós tínhamos medo. Mas eu peguei e falei para minha mãe: ai mãe, corta meu cabelo, tira as pontas, meu cabelo estava muito feio. E aí minha mãe foi e cortou as pontas do meu cabelo. Meu Deus, por quê? Quando a irmã viu, ela falou para mim: nossa, não pode fazer isso, né? É pecado cortar o cabelo. Eu era menina, uma criança, eu fiquei um pouco assustada. Passou 2, 3 dias, o que aconteceu? Eu estava com um dente furado, eu estava com cárie em um dente e me deu uma dor de dente muito grande, a ponto do meu rosto ficar inchado, sabe? Essa parte do meu rosto aqui ficou inchada, eu me lembro disso, gente. E aí a irmã veio até a minha casa, né? Ela sempre passava na semana na minha casa e ela me viu nessa situação, eu com dor de dente, com a cara inchada, o rosto deformado, e ela falou para mim: tá vendo? Eu não falei para você? Foi Deus que te castigou. Você cortou as pontas do cabelo, foi Deus que te castigou. E naquele momento eu tive certeza que era aquilo. Meu Deus, mas eu chorei tanto na presença de Deus, pedindo a Ele que me perdoasse, que eu nunca mais ia cortar o cabelo, ainda fiz um voto. Eu era criança, gente, eu tinha uns 12 anos. Eu fiz um voto, eu falei: olha, nunca mais eu vou cortar meu cabelo, né? Aí depois eu fui no dentista, o dentista me passou um remédio para tirar aquela infecção no dente, cuidei do dente e meu rosto voltou ao normal. E o que aconteceu? Eu tinha 12 anos, nunca mais eu cortei os meus cabelos. Com medo, porque eu vi que eu cortei as pontas e Deus me castigou. Então aquilo reforçou mais ainda a ideia de que Deus nos castigava. Então eu cresci não temendo a Deus, eu cresci com medo de Deus. E eu vi diversas vezes meu me falando: olha, não faz isso, Deus vai pesar a mão sobre você. Diversas palavras que eu via quando eu ia na igreja: olha, fulano de tal não aceitou Jesus e morreu, Deus pesou a mão sobre ele. Então eu tinha muito medo, cresci com medo de Deus. E aí você começa, né, a entender depois, lá na frente, que Deus não é isso, gente. Deus é misericordioso, Deus é amor. E tem alguns que gostam de bater nessa tecla, né? Ah, Deus é amor, mas é justiça também. Então, irmãos, tá aí. É isso que é Deus. Deus é amor e é justiça. Então, Ele nunca vai fazer nada com você de forma injusta. Quando nós pecamos, nós temos essa ciência que nós vamos sofrer as consequências do nosso pecado. Mas isso é algo que eu mesmo plantei. Não é algo imposto por Deus. Pela vontade do Senhor é que nós andamos no caminho dele, é que nós andamos em obediência a ele, em obediência à sua palavra, e que possamos viver na terra as promessas do Senhor, né? E por vir a vida eterna com Cristo Jesus. É verdade que nesse momento que estamos passando aqui na terra, nós teremos aflições, né? Estamos aqui, como o próprio Jesus nos disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci. Teremos sim as aflições, passaremos sim alguns momentos pelo deserto, teremos algumas tribulações, mas é certo que Deus estará conosco. Ele deixou conosco o Consolador, o Espírito Santo, que está aqui nos guiando, que está aqui nos consolando. Nós não estamos aqui sozinhos nesse mundo tenebroso. Nós temos o Consolador, o Espírito Santo. E nós temos um Deus maravilhoso. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, é bem cedinho, tá? Vai chegar para vocês aí na sexta-feira. Hoje é quinta-feira e eu acredito que seja aí 10 para 6 por aí da manhã. Então eu tô aqui gravando esse vídeo porque me veio essa inspiração, pois eu estava aí fazendo meu devocional agora cedinho, 5h40, lendo a palavra, e eu me deparei com essa mensagem. Tá aqui Neemias 9,
No versículo 17, olha só como Deus é maravilhoso. Aqui resume muito quem é Deus. Vocês sabem aí que o povo do Egito está ali caminhando pelo deserto, durante 40 anos eles ficaram ali, né? Por causa da sua desobediência, por causa do seu coração duro, e muitas vezes eles faziam coisas que aborreciam a Deus. Todas as vezes que eles se posicionavam e pediam ao Senhor perdão pelo seu pecado, o Senhor estava sempre disposto a perdoá-lo. Estavam sempre dispostos a abençoá-lo. E para confirmar para vocês o que eu estou dizendo, eu estava meditando na palavra do Senhor. Aqui está falando quando Neemias está ali com o povo, né? Eles estão pedindo ao Senhor perdão pelos seus pecados, já estão ali, já reconstruíram o muro e estão agora se colocando na posição. Isso é necessário, né? Que nós nos colocamos na posição perante o Senhor, reconhecendo nossos erros, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados e continuando a caminhada com Cristo Jesus. E aí eles, nesse momento, estão fazendo dessa forma, né? Reconhecendo ali os seus erros. E olha só, eles estão falando quem é Deus, como Deus é maravilhoso. Vamos lá, vamos ler comigo. Olha só o que o povo fizeram com Deus e olha o que Deus fez com o povo. Vamos ver. Recusaram-se a ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde havia de ir. Então esse é o nosso Deus. Aquele povo de uma servidura, né? De um duro coração. Chegaram ao ponto de viver milagres com Deus. Eles viram Deus abrindo o mar para eles passar. Eles viram Deus tirando água da rocha para eles. Eles viram Deus colocando a nuvem durante o dia, né, fazendo com que ficasse uma sombra sobre eles. Eles viram Deus colocando uma coluna de fogo para aquecê-lo durante a noite, quando ali no deserto é frio. Eles viram grandes milagres, mas eles tiveram coragem de fazer um bezerro de ouro e colocar aquele bezerro como Deus, virando as costas para Deus. E mesmo assim, pela grande misericórdia do Senhor, quando eles voltavam ao Senhor e pediam perdão, Deus estava ali disposto a perdoar. Então, muitas vezes nós pecamos contra Deus e há pessoas que nos colocam um jugo pesado tão grande, muitas vezes dizendo: olha, você errou, você pecou, não tem mais jeito, não adianta, porque o que você fez, Deus vai pesar a mão sobre você e tantas coisas. E a pessoa passa anos da vida carregando um jugo pesado, sabe? Quando você tem um Deus que é misericordioso, quando você tem um Deus que, quando você se volta a Ele de todo o seu coração, se arrepende do seu pecado, Ele está disposto a te abençoar, Ele está disposto a te perdoar, Ele está disposto a mudar a sua história. Então é importante que você conheça quem é esse Deus. O Deus que a religião prega muitas vezes não condiz com o Deus que está na Bíblia. Por isso a importância de você ler a palavra, de você conhecer quem é o Deus que você serve, para que você possa ter uma vida plena na presença do Senhor, para que você possa tirar esse fardo pesado, como diz a palavra. O próprio Jesus diz: troca esse fardo pesado pelo meu que é leve. Então, irmão, não carregue esse fardo pesado. Às vezes você cometeu um erro no passado e até hoje você não consegue dar continuidade na tua vida, porque alguém te disse que isso é um pecado muito grave, porque não tem mais jeito, porque Deus vai pesar a mão sobre você, e você vive agora carregando esse fardo. Você precisa entender que você pode trocar esse fardo pesado pelo de Jesus, que é leve. Quando você tem um posicionamento perante Deus de pedir a Deus perdão pelos pecados e não errar mais nesse erro que você cometeu, Deus pode mudar a sua história. Deus tira de você esse fardo. Ele esquece. A palavra só diz isso, que Ele joga no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Então é necessário que você entenda que o seu Deus, que o meu Deus, é um Deus misericordioso. O fato de nós não sermos sucumbidos, destruídos, é pela bondade e misericórdia dele. Então, o que nós temos que fazer é todos os dias pedir ao Senhor perdão do nosso pecado, quando nós erramos,
erramos por pensamento, erramos por atitude. Não há ninguém na face da terra que é digno da grande bondade e misericórdia do Senhor. É porque grande e infinita é o amor dele por nós. Então que você usufrua disso. Não deixe que Satanás te roube. Não deixe que Satanás coloque esse fardo pesado em você, muitas vezes falando no seu ouvido: não adianta orar, você pecou, não adianta chegar até Deus, você errou. É mentira de Satanás. Quando nós nos posicionamos, quando nós reconhecemos o nosso erro, pedimos ao Senhor perdão de todo o nosso coração, Ele está disposto a nos abençoar. Ele está disposto a nos perdoar. Ele está disposto a mudar o nosso cativeiro. E é isso que Ele quer fazer com você, e é isso que Ele quer fazer comigo. Então não deixe que Satanás te roube. Usando uma situação, usando uma pessoa, falando na sua mente. Muitas vezes o que nós fazemos é isso. Nós pecamos e aí, não vou mais orar porque eu pequei. É a primeira coisa que Satanás faz. Não adianta você orar, você pecou. Não adianta você falar com Deus, Ele não vai te ouvir. É mentira de Satanás. Satanás é o pai da mentira, você sabe disso. Então quando você erra, quando você peca, quando você faz algo que desagrada a Deus, reconheça o seu erro. Se humilhe na presença do Senhor. E Ele está disposto a te ouvir, a te perdoar e a mudar a sua história. Não se deixe ser roubado por Satanás. Deus quer mudar a sua vida e Ele pode transformar a sua história, Ele pode transformar o seu cativeiro, Ele pode te dar uma vida abençoada aqui na terra. E no porvir, a salvação eterna, que é o maior bem que o ser humano pode receber de Deus. Amém? É isso. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.